jogos, mas com o Tite, pelo menos, oscila, porque é normal, porque acabou de chegar, mas a gente já vê muito mais riqueza de ideias, né? E coisas se consolidando aos poucos. Sei que está cedo, mas, por exemplo, quando o Pedro fala que olha esse time do Flamengo, que jogou contra o Palmeiras, o time hoje do primeiro tempo, fala, esse é o norte? A gente já está vendo um norte e que funciona. Ah, não foi mal no segundo tempo? Foi. Mas fez o jogo que fez contra o Palmeiras e fez um bom primeiro tempo hoje. Aí tem outras questões que precisam ser resolvidas, né? Como questão física. Eu acho que a comparação com o São Paulo ela é bem didática, porque acho que representa bem, caracteriza bem. O São Paulo, ele mesmo saiu falando, ele falava que nos times dele, o Flamengo ele não tinha conseguido implantar a maneira de jogar que ele queria. Ele não conseguiu dar intensidade. E realmente, o Flamengo de São Paulo, quando trouxeram o São Paulo, a maioria das pessoas achou que seria a condição ideal, que era o cara ideal para poder tirar o máximo desse time do Flamengo, da intensidade, dar o padrão de jogo. E, assim, em momento nenhum parece que o São Paulo conseguiu. E isso incomodava ele. E o que tu falou, teve lampejos, teve alguns momentos, mas assim, muito poucos. Difícil de ver ideias, às vezes ideias confusas, jogadores fora de posição. Parece que os jogadores não sei se os jogadores não compraram a ideia ou se ele não conseguiu vender a ideia para os jogadores. Ou se ele não conseguiu dar um passinho atrás e adaptar um pouco das suas ideias ao que ele tinha na mão. Eu acho que tá aí. E o Tite não. O Tite ele já vem de uma chega falando o contrário. de uma forma mais tranquila, mais didática e assim, com coisas mais palpáveis, eu acho, para o time do Flamengo. Parece que o Tite tinha uma visão muito mais clara do que é o Flamengo, do que o Flamengo pode render, do que ele quer o Flamengo, do que o São Paulo. O São Paulo, em momento algum, tirando esses lampejos, conseguiu ter um desenho ali do time do Flamengo. Era sempre um esboço, era um esboço. E o Tite, como o recorte é muito pequeno, mas a gente consegue ver e consegue já captar as ideias. Não que elas já estejam sendo desenvolvidas, estejam sendo praticadas, mas a gente consegue ver, né, a gente consegue ver o que o Tite quer, a intenção dele. Exatamente. Mas me incomoda um pouco, William e Diga. Paz e Pedro, a diferença do primeiro para o segundo tempo. Time que precisava da vitória. O Fluminense está tudo muito tranquilo. Se perdesse hoje, chato, mas não tem a fé, mas acabei de ganhar a Libertadores. A fome no campeonato é outra. A fome desse jogo era toda do Flamengo. A, entre aspas, obrigação de arrancar 3 pontos de qualquer jeito era do Flamengo. Por que acabou o apetite no segundo tempo, então? Deu um chute no gol. Então. A melhor chance ainda foi do Fluminense no contra-ataque. As trocas. Teve lá um chute do Gerson que o Fábio pegou. E mais 2 ou 3 chutados para fora e tal. Mas é muito pouco. E não foram 2 ou 3, não. Foram só 2 ou 3, não foram 8 chutes. Achei essa fome. Pro ataque que tem o Flamengo, pro elenco, a opção que ele tem. Olha, eu tenho o Cebolinha, agora eu vou botar o Bruno, agora eu vou pôr o Gabriel. Mas dando o contraponto, que a gente está elogiando aqui, porque realmente tem um trabalho, a gente vê um trabalho bom sendo feito. Sim, no começo, mas no contraponto, demorou para substituir? Não sei se é só o nome pelo nome, não é porque o Cebolinha... Porque o Fluminense muda bastante. Assim, quando ele tira um zagueiro e bota o André para zagueiro, que ele faz esse movimento muitas vezes, não é simplesmente que ele está tirando um cara do meio, botando para zagueiro e botando o time mais para frente. Porque, na realidade, quando ele faz esse movimento de tirar um volante e botar para zagueiro, teoricamente ele perde um cara no meio campo, né? Para botar mais atacante também. Mas não, ele perde o Martinelli, que sem a bola é lateral. O Martinelli volta para o meio e aliás, o Diogo Barbosa entra na linha e faz uma linha de 4. Porque o Marcelo e o Samuel Xavier são volantes meias. O Marcelo bateu 2 laterais pelo lado direito. Isso. Então, assim, quando ele traz o Diogo para a linha de 4, ele monta uma linha de 4. Ele não precisa mais tirar o volante dele para fazer a compensação. Aí ele pode tirar um volante e botar como zagueiro, porque ele não tem essa perda no meio campo. Então, muda bastante a estrutura. O Diogo Barbosa não muda uma vez de lado, ele não vem pouquíssimas vezes por dentro. Então, assim, é muito diferente da estrutura quando está o Marcelo de lateral meia, o Martinelli fazendo a função de lateral para cobrir os apoios e o André de volante. Depois o André vem para zagueiro. Então muda bastante. E isso pode também ter influenciado na dinâmica do Flamengo, né? Além dessas outras questões do cansaço e também da própria... Assim, tu pega o Flamengo num jogo como o Palmeiras e um jogo como esse,
Isso é sintomático de um trabalho que está começando, né? De um cara que está tentando ainda descobrir como as coisas se movimentam e como elas reagem a determinadas situações, né? E aí, quando ele tira o Ganso pelo Alexander, é outro cara que também... Alexander, é outra dinâmica. Muda muito. Muda muito. O Ganso é um jeito de jogar, aquela paz, aquela calma, aquelas bolas. O Alexander já é uma correria e vem e marca. Ele busca Muda. essa aceleração. Ele busca acelerar. O Lima, dá outra dinâmica também. O Lima, Mas é ainda muito assim, bom jogador, né? do outro lado, pô, você tem... agora eu vou pôr o Gabigol, vou ficar com o Pedro, não, vou tirar o Cebolinha, vou botar o Bruno. É muita qualidade. Opções não faltam, né? Para pouca ofensividade. Eu acho que o Tite deve ter ficado frustrado hoje com a força ofensiva do segundo tempo e o torcedor também, porque precisava disso. Tem craques para isso. A gente entende muito esse ajuste dele. Acho que tem um pouquinho do dedinho, um pouco não, já tem uma maneira dele insinuar que vai jogar, mas tinha que atacar mais. Ô, Mauro, o futebol é tão paradoxal às vezes, né? Porque a gente olha para o banco do Flamengo e vê a abundância que tem. Isso. Qual é, na teoria, né? Na teoria do Flamengo, o Flamengo não vai cair de ritmo no segundo tempo, pelo contrário, pode até aumentar o ritmo, porque o outro time vai ter uma perda física e o Flamengo tem um cara no banco que ele pode botar que às vezes rende até mais. E a gente vê isso acontecendo e aí o efeito sendo o contrário do que a gente espera. Então, assim, são coisas que até pra gente é difícil, a gente começa a conjecturar aqui, mas é difícil de entender. Porque pela teoria do futebol, com essa qualidade toda no banco, era para... Cansou, tá com o tanque, meio tanque, bota o outro com o tanque cheio. Exatamente, você conseguir equilibrar melhor o elenco. Daqui a pouco tem o Tite, a gente vai colocar o Tite aí daqui a pouquinho, estamos curiosos para ouvir quais foram as impressões dele com relação principalmente ao segundo tempo. Daqui a pouco tem o Gaciba para falar da expulsão do Gabigol, da expulsão do Nino. O Gaciba também vai falar da confusão lá no jogo do Cruzeiro contra o Curitiba, a derrota do Cruzeiro 1-0, briga ali no Z4. Tudo isso ainda nesse Sport Center, seguimos juntos até às 10 da noite. Mas a gente vai tentar encaixar tudo isso aí de tudo um pouquinho aqui durante o nosso programa. Bom lembrar, daqui a pouquinho tem o jogo do Palmeiras, amanhã também o Botafogo pega a equipe do Bragantino, então a briga tá quente ali na parte de cima da tabela e não vai resolver ainda nessa rodada, viu? Não vai ter tanto distanciamento assim não, vai continuar esse bololô danado até depois da data FIFA. O Tite sentou, o Tite abriu a boca e ele vai falar agora no Sport Center. Boa. Bom, boa noite a todos. É recorrente, eu estou aqui novamente para falar. Então é isso aí, rapaziada. Nesse vídeo acabamos de ver a imprensa, né, repercutindo aí, né, e praticamente detonando a equipe do Flamengo por esse empate aí, né, contra a equipe do Fluminense, um empate onde o Flamengo estava muito melhor no jogo, né. E comente aqui, pessoal, a sua opinião, o que você achou dessa atuação do Flamengo, né. Ou o Flamengo jogou abaixo, ou foi o mesmo Flamengo que jogou contra a equipe do Palmeiras na rodada passada, né? Só que é muito difícil também uma equipe manter as duas pegadas, né, em 2 jogos ali consecutivos, beleza? Então, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo. Logo mais vou estar trazendo também o que o Tite falou no pós-jogo, mas antes eu já convido a vocês, se inscrevam no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e até os próximos vídeos e fui!